Sabe aquela ideia genial para uma pesquisa que aparece do nada, mas aí bate aquela dúvida? Por onde eu começo? Como é que a gente transforma essa faísca num projeto de verdade, um projeto de sucesso? Bom, a resposta muitas vezes está num documento que parece simples, mas que é, olha, incrivelmente poderoso: o plano de intenção. É ele que dá o pontapé inicial para organizar as ideias e criar uma base forte para tudo que vem pela frente. E essa frase aqui, ela resume tudo, né? O plano de intenção é tipo um teste de fogo para a clareza das nossas próprias ideias. A lógica é bem direta. Se ainda não dá para explicar o projeto de forma coerente numa página só, é porque talvez a ideia precise amadurecer um pouco mais. É a prova final de que a gente realmente entendeu o que quer fazer. Olha que interessante a posição do plano de intenção nesse fluxo. Tá vendo ali na coluna planejar? Ele vem logo depois da ideia brilhante. Isso deixa muito claro que ele é o alicerce de tudo. É em cima dele que todo o resto, a revisão da literatura, os testes, o projeto final, vai ser construído. Então, vamos lá, vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro hoje é bem simples e direto. A gente vai acompanhar essa jornada da ideia até o plano, vamos definir o que ele é de fato, entender por que o simples ato de escrever é tão importante, aprender o passo a passo de como construir um e fechar com as regras de ouro para o sucesso. O primeiro ponto é justamente entender essa transição. Pensa no plano de intenção como uma ponte mesmo. Ele pega aquele pensamento solto, aquela faísca de curiosidade e transforma em algo palpável, estruturado. É o momento em que a ideia sai do mundo abstrato e ganha sua primeira forma concreta. Certo, mas então, o que é exatamente esse plano? Dá para dizer que ele é, na essência, o projeto do seu projeto. É uma visão panorâmica, um resumo que coloca em ordem os pilares da investigação antes mesmo da gente se perder nos detalhes. Imagina a planta baixa de um prédio. É isso que ele é para a pesquisa. Um documento de uma página só, mas que tem o essencial. Qual é a pergunta central que a gente quer responder? Qual é a nossa hipótese, ou seja, a nossa aposta de resposta? E, claro, qual o objetivo final? Tudo ali, alinhadinho, claro e super conciso. Ok, já sabemos o que é. Mas por que gastar tempo com isso? Por que esse passo é tão fundamental assim? A resposta está toda no poder que o ato de escrever tem de organizar nosso pensamento e de mostrar o nosso comprometimento. E aqui está o pulo do gato, sabe? Botar as ideias no papel força a gente a ser super honesto consigo mesmo. É ali que a gente começa a ver as falhas, as pontas soltas. É hora de se perguntar, peraí, esse projeto é viável mesmo? E não é só isso não. Chegar para um orientador com um plano bem amarradinho, isso diz muito. Mostra seriedade, organização, é uma mensagem poderosa que com certeza abre portas. Beleza, então vamos para a prática. Como é que se constrói um plano de intenção afinal? O processo pode ser dividido em duas etapas bem claras, que levam a gente de um simples esboço a um documento final super profissional. Primeiro, a gente começa com a versão inicial. Aqui o foco é total na coerência. O título, a pergunta, a hipótese e o objetivo precisam falar a mesma língua, sabe? Eles têm que estar em perfeita sintonia. Depois que essa base está sólida, aí sim a gente parte para a versão final. Essa sim é mais detalhada, revisada e formatada para ter todos os 15 componentes que a gente precisa. Essa versão final que realmente transforma a ideia num plano de ação. Ela tem 15 itens que servem como um checklist completo para garantir que nenhum aspecto importante da pesquisa ficou de fora, desde o título até as fontes de financiamento. Esses 15 itens costumam ser organizados em 3 grandes blocos. O primeiro que a gente está vendo agora é o que dá a identidade do projeto. Título, autor, instituição, é como se fosse a capa do livro. Mas o item mais crucial aqui é o contexto. É nele que a gente justifica a importância da pesquisa e define a pergunta-chave que vai guiar todo o resto. Agora, o segundo bloco. Ele mergulha no como a pesquisa vai ser feita. Se o primeiro bloco definiu o que e por quê, este aqui define a execução. Aqui, a gente detalha o objetivo, a hipótese, o tipo de estudo, o local, a amostra e os procedimentos. É o coração metodológico do plano, onde a ideia começa a ganhar uma forma bem prática. E, por último, o terceiro bloco, que cuida da análise e da integridade da pesquisa. Aqui a gente planeja como as variáveis vão ser medidas e analisadas. E tão importante quanto, é aqui que a gente garante a transparência do trabalho, declarando possíveis conflitos de interesse e as fontes de fomento. São os detalhes que dão rigor e credibilidade para o projeto. Para que tudo isso funcione da melhor forma, existem algumas regrinhas. Elas são simples, mas, olha, são muito importantes. Não é para ser burocracia, é para garantir que o resultado final seja claro, conciso e que tenha o máximo de impacto possível.
E se liga nesse número porque ele é a regra de ouro, a mais importante de todas. 450. É isso mesmo, 450 palavras no máximo. E por que um limite tão apertado? Simples, porque essa restrição obriga a gente a ser absurdamente preciso, a ir direto ao ponto. Aqui cada palavra precisa valer a pena. Não tem espaço para enrolação, é só o que realmente importa. E além do limite de palavras, tem outras regras de formatação para garantir o profissionalismo. Usar uma folha A4, fontes específicas e sempre apresentar uma versão impressa. A entrega de uma cópia impressa e outra digital para o orientador fecha o processo com chave de ouro, mostrando preparo e seriedade. Se tiver uma coisa para guardar de tudo isso, é o seguinte: o plano de intenção não é um documento escrito em pedra. Muito pelo contrário, ele é um documento vivo. É o ponto de partida, o primeiro rascunho que vai evoluir e melhorar. Pensa nele como um mapa, a base que permite que o projeto cresça de forma orgânica, mas sempre bem estruturada. No fim das contas, tudo começa de um jeito simples. Toda grande jornada de pesquisa começa com uma única página. A pergunta que fica no ar, então, é: qual vai ser a primeira frase?